O Jornal do Meio-Dia está de volta e o deputado estadual Júlio Campos defende que a Assembleia não impeça o reajuste de 6,8% aos servidores do Tribunal de Justiça. Segundo ele, o pagamento será feito com recursos do próprio duodécimo repassado pelo Executivo ao Judiciário. A proposta ainda precisa do aval da Assembleia e, na sequência, da sanção ou veto do governador Mauro Mendes. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Júlio Campos, do União Brasil. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Deputado, os parlamentares que já afirmaram aí que vão votar pela aprovação do reajuste dos servidores do Judiciário querem aprovar esse projeto na quarta-feira. A pergunta é: pode ter alguma surpresa? Pedir vista já não pode. Regimentalmente é proibido porque já foi. Essa manobra não pode mais. A única manobra possível é que se algum deputado, atendendo a seu interesse ou interesse escuso, possa apresentar uma emenda mudando algum item da lei. Aí sim, teria que voltar para ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e atrasaria. Mas eu espero que isso não aconteça. Está na hora de nós conscientizarmos de que esse projeto, encaminhado há 90 dias atrás, pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que é um poder independente em termos financeiro, orçamentário, e que tem sua autonomia. E, lamentavelmente, por pressão superiores, a Assembleia até agora não votou. Nunca houve isso de demorar tanto a aprovação, porque há uma preocupação, até certo ponto o governo tem razão, do governador Mauro Mendes, de que se houver esse aumento de 6,8% aos servidores judiciários, os outros poderes, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria e o próprio Poder Executivo e Legislativo, estarão também, os funcionários, reivindicando essa concessão de mais 6. E aí o Estado teria que disponibilizar não 42 milhões de reais mensal, durante esse reajuste, mas vai precisar de 1 bilhão e 600 de salário para complementar esse aumento a ser conseguido para todos os poderes. Agora, deputado, o senhor usou dois termos, interesses escusos e depois uma pressão, né, um pedido superior. Isso seria, o senhor estaria fazendo referência diretamente ao próprio Executivo que não deseja esse reajuste e é justa essa pressão? Tem funcionado entre os deputados da base? O que o senhor tem observado? Lamentavelmente funcionou até agora, né? Houve pedidos de vista pelo deputado Beto, 2-1. Houve pedido de vista da Comissão de Constituição e Justiça pelo deputado Dr. Eugênio. E outro pedido de vista recentemente, na última quarta-feira, pelo deputado Chico Guarnieri. Então, parece-me que está havendo alguma dificuldade. Mas eu acredito que na quarta-feira, se não houver essa interferência, vai votar. E aí o governo tem um instrumento muito forte na sua mão, que é vetar o aumento concedido. O Poder Executivo pode fazer isso. E aí o seu veto vai ser discutido só no ano que vem, porque nós temos um cronograma de encerrar as atividades do Legislativo até dia 17 de dezembro, quando será a última sessão votando o orçamento de 2026. Mas a palavra final é da Assembleia. Pode derrubar ou manter o veto. Pode derrubar ou manter o veto. Aí a votação é secreta, ninguém sabe. Só a Deus, né, vai saber. Deputado, o funcionalismo lá do Poder Executivo tem quase 20% de RJAs atrasadas. O governo não quer que aprova esse reajuste para os servidores lá do Poder Judiciário. Na avaliação do senhor, que implicância é essa do governo com o funcionalismo? Por que isso? Veja bem, realmente os sindicatos, a Federação dos Servidores Públicos fizeram um estudo, comprovaram que, como não foi dado reajuste legal, na época uma lei federal impediu os estados de darem reajuste durante a pandemia. Então, durante 3 anos não foi dado. E esses 3 anos que não foi dado, hoje que chegaria a cerca de 18% a 20% de defasagem do salário anterior. Mas, mesmo assim, o governo tem dado o reajuste normal da inflação de todo ano. O governo preocupa muito porque, além de ocasionar um aumento brutal na folha do Estado, no salário dos servidores, se isso ocorrer, nós teríamos também o problema que vem uma reforma tributária
E essa reforma tributária, a partir de 2027, já diminuirá muito a receita própria de Mato Mas Grosso. essas RGAs aí atrasadas de quase 20%, não é assim uma espécie de calote no servidor público? Automaticamente sim, mas eu acredito que num projeto de governo do novo governador a ser eleito, ele poderia incluir, com concessão ou não do atual governo, de que esse reajuste seria parcelado. Ao invés de você, em 5 anos, os 20 acrescentaria o reajuste da RGA normal e mais alguma coisa do RGA atrasado. Não teria nenhum problema. Os servidores aceitam essa possibilidade de parcelar em vários anos esse salário atrasado, esse RGA atrasado. Falando agora do orçamento para o ano que vem, a Assembleia, muitos deputados, acredito que o senhor também comungue dessa mesma opinião, de que o orçamento está subestimado por parte do governo. Se diz que no ano que vem se arrecadará menos que neste ano, que é algo muito improvável. E o que a população se pergunta é, será que áreas essenciais serão afetadas? Vai faltar recurso, por exemplo, para a saúde? Como que a Assembleia vai avaliar isso e votar também o orçamento? Realmente há uma preocupação da Comissão do Orçamento e de vários parlamentares, principalmente da Comissão de Saúde da Assembleia, que já detectou que no orçamento de 2026 a previsão é menos de 1 bilhão e 200 do orçamento atual da Secretaria de Saúde. O governo, chamado à responsabilidade, o secretário da Saúde, Gilberto Figueiredo, informou de que algumas despesas que hoje está incluída no orçamento da Secretaria de Saúde, como a construção de hospitais, não vai mais ter, porque vai ter a inauguração já agora, final do ano, do Hospital Central, que foi uma obra construída projetada e iniciada a construção há 40 anos atrás, no meu governo, que agora está sendo concluída e inaugurado dia 19, será inaugurado 19 de dezembro. Mas isso não se justifica, porque não pode, nós temos que levar mais benefícios à saúde. Então nós vamos consertar isso. A Assembleia vai usar o seu poder de modificar o orçamento da Secretaria e de outras secretarias onde houver falha em termos de projetos já orçado para 2026. Deputado, eleições 2026. O senador Jaime Campos já apareceu na rede social pilotando Boeing, depois acelerando num Fórmula 1. Agora é o seguinte, e aí? Por que é que ele não avisa logo que é pré-candidato a governador? O senador Jaime Campos está construindo a sua pré-candidatura ao governo de Mato Grosso de baixo para cima. Ou seja, conversando com as bases, visitando os municípios, conversando com as lideranças municipais, prefeitos, vereadores e também com a sociedade civil organizada. Porque, o senhor fala de baixo para cima, porque em cima o Mauro Mendes não quer ele como candidato a governador. Hoje o diretório estadual ainda é comandada pelo governador Mauro Mendes, que já manifestou desejo de apoiar o candidato dos republicanos, o vice-governador Otaviano Pivetta. Mas que não é o desejo das bases do nosso partido. Por que a eleição em 2 turnos? Esse o pessoal não entende. A eleição em 2 turnos porque todos os partidos devem apresentar o seu candidato na majoritária no primeiro turno, apresentar o seu programa de governo e a população, o eleitorado, decide qual dos 2 melhores é o programa e qual dos 2 melhores é mais preparado e vai para o segundo turno. Mas e lá no segundo turno se faz a coligação. Não precisa coligar no primeiro turno. Tanto que acabou essa história Lá no União Brasil, o senhor fez uma proposta, mas não querem aceitar. Plebiscito. Ouvir as bases. É o mínimo que você pode. Vamos ouvir os nossos companheiros. Nós somos 55 mil filiados. Então é necessário que as bases falem. Uma pergunta só. O partido deseja candidatura própria a governador ou quer coligação já? Sim ou não? Se a maioria dos nossos filiados respondesse sim, nós vamos ter candidatura própria. Até porque o Diretório Nacional está sugerindo de que em todos os estados brasileiros, onde houver possibilidade de disputar com candidatura própria o governo do estado e o Senado Federal, que seja lançado. Não interessa só eleger deputados. Aliás, até para eleger deputado, precisa ter o candidato próprio a governador. Porque se não houver, se nós partirmos para uma coligação já no primeiro turno, a nossa bancada, que hoje é 4, Júlio, Dilmar, Botelho e Sebastião, poderemos diminuir para 2 ou 3 cadeiras no ano que vem. Sendo candidatura própria a governador,
nós vamos ter a possibilidade de crescer até uma vaga a mais na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor e outros parlamentares do União Brasil devem ir a Brasília em poucos dias para conversar com o Diretório Nacional. E aí? É ele quem vai bater o martelo sobre a candidatura? Se vai haver candidatura própria do União Brasil ou não? A gente quer uma tranquilidade, ou seja, realmente o Diretório Nacional, comandado pelo presidente Rueda, pelo secretário-geral Alcolumbre, pelo tesoureiro Antônio Carlos Magalhães Neto, enfim, pela alta direção, vocês têm interesse que o partido tenha candidatura própria a governador, a senador em Mato Grosso? Nós temos 2 grandes nomes. Jaime Campos aceita disputar o governo, tem condição, e o Mauro Mendes vai disputar o Senado. Quer dizer, com chance de eleger os 2. E elegemos, no mínimo, 2 a 3 deputados federais e 3 a 4, 5 deputados estaduais. Essa é a nossa meta, é o nosso trabalho. Deputado, antes de encerrar, essa crise que Mauro Mendes provocou com Eduardo Bolsonaro pode ajudar Jaime Campos? Olha, nós não estamos entrando nessa demanda, né? É o grupo bolsonarista que estava, né? Uma briga interna corpore, não sabemos. Mas eu acho que o que nos interessa é que o partido seja ativo e nós temos candidatura própria a governador, com Jaime Campos liderando o projeto de 2026. Deputado, obrigado pela presença e pela entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado a vocês. Obrigada, uma boa tarde, deputado. Boa tarde.